Sejam bem-vindos novamente. A gente, ainda nesse tema de Dia dos Namorados, a gente resolveu jogar um jogo que a gente gosta muito. É um jogo que favorece a conversa. E é um jogo que, no fim, não é um jogo. Não existe regras. O que existe são conversas que acontecem. O jogo é separado por cartas. Ali, ó. Separado por cartas. Cada cor de carta é uma fase. Fase 1, 2 e 3. Mas antes eu queria... Alexa, como é que você vê esse jogo? O que você acha dele? Eu fiquei apaixonada com esse jogo. Aliás, você comprou, né? Foi, meti o louquinho. Que ele é uma extensão do Isso Não É o Jogo, que tem um perfil no Instagram. E é um jogo que abre roda de conversa mesmo para a gente poder se comunicar. Então, são perguntas que cria laços e cria conexões. E, exato. Enfim, é para a gente ir aprofundando sobre coisas que às vezes a gente não conversa. Exato. Já teve dias da gente falar, cara, vamos se conectar, vamos... E aí a gente usar dentro dessas várias atitudes de conexão, usar o jogo e para entender mais sobre o outro, para poder falar. Até porque eu acho que a gente muda bastante com o tempo. Então, assim, às vezes o jogo traz perguntas que a gente já respondeu antes e que às vezes a gente responde agora, mas já é uma resposta diferente, porque a gente mudou nesse tempo. Exato. Vamos jogar? Vamos jogar. Então vamos. Vamos começar com a carta de aquecimento, que é da fase 2. Eu vou tirar uma aqui. Se eu tivesse que escolher outro trabalho para mim, qual você acha que seria? Outro trabalho? Eu acho que já é algo que você já faz, assim, que é a comunicação, não tenho certeza. Que é isso que a gente está fazendo por hobby, né? Que hoje não é um trabalho, é um prazer e... Que você fez acontecer também, de quero fazer isso, vou fazer isso. Dá vazão para esse lado comunicador seu. Sim. Porque hoje em dia você trabalha nessa área mais de dados, assim... Sim, e respondendo sobre você, eu acho que se você não fizesse o que você faz hoje, que tem a ver com beleza, estética, seria psicologia. Vai, agora você. Tirar daqui ainda? Vamos cada um para aquecer. O que você acha que eu mais gosto em você fisicamente? Epa! Não. E que seja permitido falar de maneira pública. Eu acho que você gosta do braço. Mulher tem um trem com braço, né, gente? É um negócio de doido. É uma das partes mesmo. Sim. Uma das partes. Bom, naquilo que a classificação pode ser dita, eu gosto da sua boca. Mas sendo sinceros, ele vive aqui, ó, idolatrando minha bunda e eu vivo idolatrando outras partes dele também. Tá bom. Vamos para a fase 3? Quer dizer, na verdade essa é a fase 2, né? Uma coisa interessante do jogo é que a fase 3 são desafios, são ações, né? Que os casais podem fazer. E recomendação, não jogue quando estiver solteiro na mesa, porque eles vão se sentir deslocados. Ou não. Gente, esse jogo aqui são para casais, para quem está se relacionando. O outro principal porque isso é uma expansão, né, do jogo tradicional, que é para amigos, né, e tem família, tem umas coisas aí. Bom, vou tirar aqui. Existe algo no nosso relacionamento que te deixa insegura ou com medo? Dê uma nota para o nível de confiança que você tem em mim. Vocês entenderam porque que esse jogo é gritaria e é isso aí. Se existe algo... Nossa, eu acho que as inseguranças, elas batem frequentemente, porque por mais que eu trabalhe, assim, a minha autoconfiança, ainda existem inseguranças, e elas são refletidas em você. Então, é difícil falar o que você faz que me deixa insegura, mas algo que não necessariamente eu faço, mas que você... Caramba.
Eu acho que me deixa insegura ou com medo, talvez a impulsividade da vivência, das experiências. Isso às vezes me traz uma insegurança, de certa forma, assim, será, ai meu Deus. Só que ao mesmo tempo é uma coisa que você traz um controle sobre esses impulsos. Talvez seja mais reflexo do que eu já vivenciei. E assim, uma nota de 1 a 10 para a confiança que eu tenho em você, eu falar que eu confio 10, eu tô mentindo até para mim, porque eu tenho meu trabalho com a minha autoconfiança. Então, Exato. assim, eu daria aí uns 8. Uns 8. Eu compartilho 8 e eu acho que, de maneira espelhada, às vezes o que me deixa inseguro é, às vezes, pensar na minha cabeça que você pode não estar tendo ações e pensando em N coisas e racionalizando uma coisa que eu quero que... Isso eu estou falando para tudo, todos os aspectos. Às vezes é uma coisa... Às vezes é uma mudança de casa, às vezes é um item que se compra junto, ou uma viagem que se planeja. Eu sempre quero ir para ação o tempo todo. E às vezes eu tenho medo, e aí? Será que... Ela vai destruir de tanto racionalizar? Será que ela vai quebrar? Será que eu vou me desfazer de tanto escutar o quanto ela racionaliza e tem esse pé no chão, esse pé atrás? Mas eu entendo que é isso. E dou nota 8 porque, né, a gente resolve as coisas na análise, né? E às vezes a gente não confia nem na gente mesmo em algum nível, né? De alguma forma, às vezes, muitas formas inconscientes, né? De duvidar de si, enfim, é um trabalho interessante. Vai, tira. Nossa, essa aqui é a ação. É ação? É a ação. E é a fase 2, hein? Escreva... Não. Eu acho que passou. Não, é a fase 2 e é a ação. Confio em você. Escreva o que você não tem valorizado o suficiente em seu parceiro. 2 minutos para cada um escrever e falar sobre. Para responder? Talvez se já tiver bate-pronto aí... O que eu não tenho valorizado o suficiente em você... Eu acho que é aquilo que você traz de novidade. Eu acho que às vezes eu me coloco muito nesse lugar de trazer novidade, de ditar o caminho, de dizer o que fazer. E aí quando você faz isso, sei lá, eu acho que talvez eu precise olhar para isso. Interessante que bate até com a primeira pergunta, né? O que você faz que deixa inseguro. O que eu tenho que valorizar mais em você... E contradiz a resposta, né? Muito doido, né? Mas é isso. O que eu acho que eu tenho que valorizar mais em você a sua... eu acho que... Caramba! Talvez a confiança de que você tem um certo nível já de autocontrole, talvez, não sei. Ninguém controla bosta nenhuma nesse mundo, né? Talvez maturidade. Você controla, sim. Mas é muito pouco comparado ao que não controla. Né? Acabamos de confirmar, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque, a parte que a gente controla é muito pouco perto daquilo que a gente controla. Ou que a gente gere, sei lá, na minha visão. Não, é porque eu penso assim, que a gente não controla, por exemplo, os nossos sentimentos, o sentir, e a gente não controla as coisas externas. Mas a nossa reação diante às coisas, a gente controla. A gente gerencia. E, às vezes, eu não... como é que tava falando a pergunta mesmo? Que não tem valorizado o suficiente. Essas mudanças mesmo de você conseguir... Eu acho que eu valorizei hoje aqui, quando a gente conversa sobre, consigo mais, cada vez mais, entrar em assunto e conseguir ser ouvida e tudo mais. A sua disposição, às vezes, em ouvir, em tentar compreender. Isso, às vezes, eu acho que eu não valorizo, porque eu quero tanto que aconteça no seu tempo. E eu consiga... uma forma mais livre, assim, de falar, que eu deixo de reconhecer quando você está se reconhecendo. Agora tira. É você, né? É você, eu tirei essa da esquerda. Boa, tá. Se você fosse fazer uma lista de regras que o parceiro ideal tem
que ter para me namorar, quais seriam as 5 regras mais importantes dessa lista? Sei lá. Eu falar pra você o que o parceiro a gente pode tinha falar. que Pode ser. 5 regras para namorar a Alexia. Capa da revista Capricho. É o que eu diria, no caso, pra você. Pra namorar a Thiago. Quer que eu responda? Da revista Capricho. Em relação a você, assim, tem que ter um nível de... Eu não sei se eu posso falar autenticidade. Que, assim, pra se relacionar com você, tem que fugir do mesmo, do óbvio. Mesmo que você se relacione com qualquer pessoa, mas tem que ter um nível de fugir, assim, do que é comum, que te desafie. Posso falar 5? Pode, tem que ser 5. Eu não tenho 5, gente. Eu não fico pensando como ele... não fico pensando. Primeiro lugar, para namorar a Alexia, não seja um homem escroto machista. Segundo lugar... Já ferrou, cortou aí, vamos pra parte da... Ficou bravo. Vai? Isso, eu estava esperando a atenção, sabe? Aquele puro suco da atenção. É isso aí. Primeiro lugar, não seja escroto machista. Segundo lugar, não tente tirar ou cercear a liberdade dela. Terceiro lugar, faça o possível para visualizá-la, olhar para ela, reparar, dar a importância ao que ela fala e como ela expressa. 3 tá bom, né? Tá vendo? É difícil. É pra ele, que é a difícil. pessoa romântica, detalhista. E eu acho que isso tem muito a ver com a capacidade da gente fantasiar sobre o outro, né? É muito louco isso. Mas a gente pega, no nosso caso, como a gente tá com 8 anos e meio, a gente pega coisas dessa convivência, né? Tem um acervo ali para... Eu acho bem complicada essa pergunta aí, né? A gente pode complicar ou pode não, né? A gente pode pegar o nosso histórico, elaborar ali e falar. Nossa, mas se eu pegar meu histórico de relações, meu Deus. Sim. Mas assim, eu penso que é complicada essa pergunta porque é literalmente você fantasiar o que pro outro ele procura numa pessoa. E aí, será que isso tendenciosamente não faz a gente querer se tornar essa pessoa pro outro? Acho essa pergunta aí meio complexa. Fiquei pensando nisso. Tem alguma coisa aqui dentro do... Mas eu acho que também pode ser simples na medida que a gente, tipo, o que foi que a gente importante? fantasie, né? Não, mas o que foi importante para que A gente ficasse? Porque eu fico pensando assim, como que eu te conquistei? Eu não posso falar aqui. Não, eu tô dizendo assim. Eu dei um chá e pronto. Como os antigos falavam que coou café na calcinha. Foi isso. É simpatia. Acho que a pergunta tem a ver, quais são as 5 coisas para me namorar? Namorar, se a gente entender de uma maneira mais madura, ter intimidade, convivência, caminhar na vida, dá para arriscar algumas coisas de maneira simples, assim, né? Se eu penso naquilo que foi importante que você impôs, para mim funciona se for tal coisa desse jeito, tal coisa do outro jeito, senão... você nem se veria nessa relação. Então, acho que é muito nisso, né? Por exemplo, todas as vezes que eu tentei te cortar a sua liberdade, mesmo inconscientemente, ou dizer para você o que fazer, e você se sentiu presa, você comunicou, e você se expressou, e você colocou seus limites ali, né? E outras características que a gente vai aprendendo justamente por beliscar essas fronteiras, né? Enfim... bem difícil. Bem doido, assim, né? Porque eu acho que eu nunca pensei o que a pessoa precisa ter pra te conquistar. Também não pensei agora. Só lembro da Calypso. Pra te conquistar, você tem que suar. Porque no fim não é um processo seletivo, né? Exato! Não é, mas a gente pode fazer o exercício do contrário, né? Ver, tipo... Se fosse. O que é de bom e mudar pro... enfim... Normalmente, quando a gente se apaixona, nada disso entra. Exato, e aí quando eu olho A gente cria aqui, sozinho e ama sozinho. Eu lembro das nossas conversas. Gente, é cabelo preto, baixinho, invocada, doida. Não, pode estar entregando a idealização da minha ânima aí pra galera. Então, porque é isso, eu fico pensando. Nas questões de relação, assim, é muito difícil mesmo eu numerar o que precisa para te conquistar. Mas no fim você acabou falando uma coisa que faz sentido. Para mim,
Eu gosto de caos, eu gosto de personalidade. Se o mar muito calmo, não me atrai muito, não. E olha que ironia, eu sou um mar bem calmo. Oh? Não, eu sou um mar bem calmo. É que na relação... Essa cara nem mexe. Não mexe, porque eu realmente... Só o fato de eu racionalizar demais faz com que esse mar seja calmo. Não, porque... faz você criar uma autoproteção pra não ver o caos, o maremoto que tá acontecendo. Eu deixo só assim. Cada um com o seu maremoto aí, ó. Malemoto. Fala, vai, você. O que você gostaria de fazer mais vezes sozinho? E como você pode adicionar isso à sua rotina? E o que eu posso fazer para ajudar? Eu que respondo ou você que responde? É você que vai responder. O que eu queria fazer mais sozinho? E como eu posso te ajudar com isso? Puta, na sua rotina. É muito doido, porque tudo que eu penso em fazer envolve alguém. Vamos levar para análise? Já está na análise. Já está. Mas eu gosto de ler sozinho, que eu não acho que é tão sozinha, né? Que, assim, no fim você tá dialogando com uma pessoa ali que escreveu aquilo, mas a leitura é algo que, para mim, assim... Você quer ver o P da vida, é quando eu tô lendo, alguém, tipo, toca em mim, alguma coisa assim, que me tira daquele diálogo. Foco. Mas eu acho que leitura e... Você gostaria de fazer mais ainda leitura na sua rotina? Não, é isso? Eu acho que eu tô bem satisfeito. Então, aqui fala o que você gostaria de fazer mais vezes sozinho. Porra. Vou falar, então, sobre mim. Fale. Eu gostaria mais vezes de organizar a viagem sozinha. E eu gosto muito de receber, por exemplo, ou minha mãe, ou uma amiga, e ter tempo sozinha. Então não é sozinha. Então sozinha Com ela. Sem o parceiro? Sem o parceiro. Então meu leque aumenta bastante. Não, mas é isso que eu pensei. Porque eu mas pensei assim, sozinho. Tá, sozinho. Organizar uma viagem sozinha são coisas que eu gosto. Que não é Sair tão mais sozinha. Isso. Não, organizar uma viagem sozinha. Sim. Como assim não é tão sozinha? O que é ser sozinho, né? Vamos começar por aí. Exato. O que é ser sozinho? Por exemplo, pra mim fazer, dar um rolê com meu irmão é fazer um negócio sozinho. Sim. Não, agora nesse conceito que você trouxe. Agora, né? sozinho, por exemplo, eu acho viajar sozinha... É uma realização interessante. E como você pode fazer pra me ajudar nessa rotina? Organiza pra mim minha viagem. Lava minha solta. Senta aí. Mas, acho que é isso. Boa. Vamos outra? Você, né, ou eu? Acho que é você agora. Vamos lá. Se o nosso relacionamento fosse um filme ou um livro, qual seria o nome? Caramba, um livro ou um filme? Tem um filme que eu vi, mas ele tá bem vago. E eu não sei se ele cabe bastante. Mas é o primeiro que veio, que é o Amizade Colorida. Que é porque... Do Justin Timberlake? E eu gosto porque é um negócio que começou numa leveza de partilhar coisas que a gente às vezes falava. Hoje em dia a gente olha e fala, a gente não precisava partilhar tanta coisa assim. E que me fez aproximar muito. E virou uma amizade colorida. Então, seria algo assim. Era uma amizade que virou colorida. Exato. Acho que da minha parte seria comer, rezar e amar. Nossa! Eu não lembrava desse. É você agora, Zé. Você já considerou estar em um relacionamento aberto? Se sim, por quê? Epa! Ó, tá vendo? Olha, gente. Esse jogo, ele ou estreita laço, ou ele rebenta mesmo. Ele rebenta. Sim, Já quase rebentamos porque ao menos. ele proporciona tensões, né? E comunicação sobre assuntos difíceis também, né? Isso. Esse é um dos assuntos. Já, né? Eu Já. acho que você também. A E a gente gente já. traz isso para dentro de casa para conversar,
para estudar melhor. Em que pé está isso, não saberão. Mas é uma pauta. É uma pauta. E aí eu acho que tem uma coisa muito gente. legal que eu amo muito na nossa relação, que é tudo vira pauta. Tudo vira pauta. Pode ser que não seja uma pauta pública, mas tem pautas que são exaustivamente discutidas, entendidas como é para o outro. E eu acho que essa é apenas mais uma das pautas que algumas são mais difíceis, outras mais fáceis, outras esbarram em questões individuais, né, particulares. Mas eu acho que essa nossa habilidade de falar sobre tudo dá uma tranquilidade. Eu acho que sim, já consideramos. É isso a pergunta? Era essa a pergunta, e sim, já consideramos. E é isso que podemos, né? É o que podemos trazer sobre as nossas visões em relação a isso. Agora é você que tira. Depois dessa, hein? Como você imagina a gente daqui a 50 anos? 50? Não, tá 5. Eu que Nossa! Tá 5 anos. Vai. Com uma... Eu não sei se dá para dizer, mas eu acredito que sim, com uma realização pessoal, profissional também. Mais consolidada, de alguma forma? Isso. Vejo bastante isso daqui a 5 anos. E a gente valorizando sempre esse relacionar-se. Sim. Entre nós, entre a gente com a gente mesmo e entre outras pessoas. Muito bom, muito bom. Eu vejo a gente bem próximo a isso também. Mais consolidado em algumas coisas, mais experiente, já caminhando para os 15 anos de relação, né? Eu vejo você como uma psicóloga brilhante, vejo eu com meus trabalhos de comunicação, conversando, interagindo com pessoas e podendo fazer aquilo que a gente ama e também fazendo aquilo que nos mantém de pé financeiramente, né? Tentando equilibrar muito esses pratos para viver de uma maneira legal, assim. É isso. Esse aqui também é uma perguntinha, gente, que... Com quem da sua família você acha que eu mais me pareço e o que me faz parecer com essa pessoa? Nossa! Essa é pra cutucar. Porque, ó, isso aqui você revira coisas dentro de você. Não adianta a gente achar que vai escapar de pai e mãe, porque a gente não escapa. Eu acho que assim como a minha mãe, você tem uma postura... Isso é minha leitura, tá? Uma postura afrontosa, uma postura de que coloca as pessoas num desafio, sempre em xeque ali. E é muito doido, acho que é uma característica parecida. Minha mãe, você olha para ela mais de 2 segundos, ela fala, o que foi? O que foi? Por que você tá me olhando? O que foi? Quer começar a falar? Então acho que isso é parecido. E você? Então, dentre todas as minhas projeções de dentro da minha família, e eu acho que eu tô abrindo isso daqui a primeira vez na rede social. Onde que tiver isso daí? Porque eu acho que era muito íntimo, assim. Você parece muito com o meu primo. Que é ainda, porque graças a Deus ele tá vivo, mas é um primo meio que uma relação também de irmão, porque a gente também cresceu junto. Vamos de última carta? Para encerrar esse bloquinho? Vamos. Agora é você, né? Eu? Quando você soube que eu era a pessoa certa? Se a gente, nós os dois pode responder. Eu acho que, não sei se teve esse momento, assim, de que eu soube, mas você sempre me fez entender que você estava muito disposto. E eu acho que isso é alguma coisa que eu mais considero para que dê certo. E é meio complicado, disposição, né? Mesmo. Eu estou disposto a rever as minhas verdades e, às vezes, mudá-las para fazer isso dar certo. Então, eu acho que eu soube que, no momento, estou sabendo também que você é a pessoa certa pela sua dedicação e sua disposição em aceitar mudanças, tanto na tua vida quanto internamente também. Sim. Eu questiono muito assim, esse conceito de, sei lá, pessoa certa, né? Porque, assim...
Se a gente assume esse pressuposto de haver uma pessoa certa, significa que o resto é errado. E aí você está fadado àquela sentença de não, é a pessoa certa, independente do que ela faça. E não é muito sobre o que ela é, e sim sobre o que ela faz. E é muito mais sobre a relação do que sobre a pessoa. E nessa relação certa, a gente poderia entender não como certa, mas como boa. Até que ponto essa relação é benéfica, a troca é boa, o aprimoramento acontece, né? Então, eu acho que tem muito a ver com ter alguém que está disposto a crescer com você e olhar para os mesmos, não para os mesmos, mas ter coisas muito, valores em comuns, objetivos em comuns para que agregue nessa caminhada, nessa parceria de vida. Então, eu acho que essa relação tem sido boa até aqui. E enquanto ela for tão boa quanto eu sinto que ela é hoje, eu quero mantê-la. É isso. Eu estava lendo Belíssima Hooks esses dias e ela fala exatamente do quanto que se ela tivesse olhado para trás e visto os relacionamentos dela como uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento, talvez tinha tomado alguns rumos diferentes e tudo mais. E eu penso nisso, que a relação, para ser boa, a pessoa certa, assim, é exatamente essa disposição de crescer naquele ambiente, de você usar o que você pega dali para poder se desenvolver, para poder crescer. Então, enquanto nós estivermos dispostos e achando coisas um no outro que nos desenvolvam como ser humano, eu acho que é uma relação frutífera. Boa. Nossa, frutífera! Ó, vou pegar uma aqui. Agora ia ser eu. Eu sei, mas essa daqui pediu pra você pegar. Então tá. Como identificar e sair de um relacionamento bosta? Olha, nem tem, né? Nossa, como identificar? Eu acho que é tão difícil. Porque você só sai de um lugar ruim se você tem a consciência que ele é ruim. Se você tem consciência que ele é ruim. Isso que é difícil. Porque quando... E tem muito disso, às vezes, da gente escutar de... tá ali porque quer. Tá aceitando isso porque quer. É porque não quer sair. E, na verdade, não. Às vezes a pessoa tá tão fraca emocionalmente que ela não consegue sair dali mesmo. Então, assim, buscando ajuda. E aceitando ajuda, aceitando ver novas formas, aceitando ajudas diferentes, porque não é fácil. Ninguém começa uma relação achando que aquilo dali vai ser um caos total e que vai te doer numa magnitude que vai te partir ao meio. Mas você conseguir se desenvolver, valorizar você mesmo, te protege em algumas coisas. E eu acho que isso entra, por exemplo, quando eu terminei minha primeira relação, e aí eu tive a oportunidade de me relacionar com outros homens na época também, eu lembro que existiam pontos que eles falavam que eu corria. Então, por que eu corria? Porque eu só soube disso quando eu vivenciei aquele relacionamento que teve várias questões abusivas. Então, quando eu me relacionei com um homem, saí para jantar com ele, ele falou, namorada minha não usa esse tipo de decote. Falei, ótimo, não vou ser sua namorada, muito obrigada, tchau. Não dei nem mais oportunidade para aquilo. Só que lá atrás eu não tinha essa consciência. Então, quando falava, por exemplo, tô pegando exemplos aqui bem básicos, da minha roupa, eu achava que bonitinho, tá com ciúme. Que bonitinho, me fez trocar minha roupa de noivado porque tava com ciúme. Então, tem muito do como a gente se desenvolve emocionalmente, internaliza pra gente entender o que é amor e o que é posse, abuso, e a gente conseguir se mover pra sair daquilo, pedir ajuda, porque é muito difícil mesmo sair. Você acha que tem que pôr o time em campo mesmo pra saber que o jogo não tá legal? Tem. E aí, como que você vai saber que esse jogo não tá legal? A partir do seu autoconhecimento, de você saber quais são os seus limites. Se a pessoa tá extrapolando seus limites, você precisa dar um jeito de sair dali. Agora, se você não conhece nem os seus limites, dificilmente você vai conseguir estabelecer eles para a pessoa que você está relacionando. Isso é verdade. Nosso relacionamento se transformou muito, né? Depois que a gente começou... Tipo, ir pra análise mesmo. Somos e, assim, várias versões nossas aqui que existem, que foram construídas. E aquele negócio que uma amiga nossa falou, né? Assim, nem sempre temos oportunidades de nos cuidar. Nem sempre a gente vem de uma origem
do qual a gente tem todas as necessidades básicas sanadas. Então, é olhar para o que é possível fazer com as condições que dá para fazer e se movimentar de algum jeito, né? E tem aquilo Mas que é muito difícil difícil. essa propulsão inicial, assim, tipo, não, eu preciso olhar a minha relação de fora para entender o que me coloca em sofrimento. E aí tem também a questão da dependência, que a gente também abordou no podcast que a gente tinha gravado antes, que o quanto as mulheres às vezes aceitam e se submetem a situações para que não perca, para não perder aquela relação, para não perder aquele estilo de vida, para não perder o respeito da família. Então, tem tanta coisa dentro disso daí que é muito pesado, é muito pesado. Então, eu acho que o que você puder arrumar de rede de apoio, talvez te dê forças para sair. Como é que desce nossa rede de apoio? Sendo construídas, sendo nutridas, nossas redes, cada uma que a gente desenvolve nossas redes de apoio. E é interessante porque mesmo numa relação como a nossa, que existe muita comunicação, ainda existem momentos em que amigas minhas falam, mas pensa, se isso não está extrapolando o limite seu. Será que não está mesmo? Dá uma analisada, dá uma internalizada. E o papel dos amigos e a sua rede de apoio é justamente trazer essa conscientização sobre o que você está vivenciando, que às vezes você está tomado de uma forma que você não consegue visualizar. Muito bom. Quer tirar outra carta? Essa vai ser legal responder, porque eu acho que é uma questão para muita gente, mesmo que não seja pra gente. Existe alguma pessoa na minha vida que você sente que atrapalha o nosso relacionamento e por quê? Mas eu acho que é bem comum isso nas relações, então... Eu acho que assim, ninguém merece essa projeção, porque não é sobre a pessoa, né? Eu acho que assim, a relação é formada por 2 ou 3, o que se decide ser uma relação, né? No nosso caso, a relação é eu e você. Se eu projeto numa pessoa questões que eu não trago para resolução com você, no fim, essa resposta é minha, né? Essa coisa de, nossa relação, tem coisa que a gente não está brigando por causa da outra pessoa. Não, a pessoa não está na relação, né? Então, é complicado responder essa pergunta, né? Uhum. Como é que você vê, amor? Eu acho que a pessoa externa ela não tem condições de entrar desde que alguém abra a porta. Então, assim, se existe alguém que atrapalha seu relacionamento, é porque um de vocês dois, ou por vezes os dois, estão abrindo essa porta. E é isso, acho que nem precisa falar muito. Exato. A porta abre por dentro. Então, assim, pra gente aqui, não tem uma pessoa que consiga chegar e entrar no meio e... Mas tem um monte de caraminhola que a gente internaliza e, no fim, o que faz ser diferente na maneira de gerir a relação diferente não, mas, assim, muitas pessoas também têm essa noção. A gente, no fim, é um para um... É sobre a gente mesmo. Exato. Muito bom. Vamos para um chá, depois a gente volta. Vamos para um